Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com o prefeito eleito mais jovem da cidade de Balneário Camboriú. Estamos começando o Memória ABC, que é um programa exatamente para os moradores contarem as suas histórias aqui em Balneário Camboriú. É um registro, vivo da nossa história. Somos um município jovem e claro que temos que preservar essa história que é maravilhosa, com certeza. Estou recebendo Luiz Vilmar de Castro, ex-prefeito de Balneário Camboriú. Tudo bem, Castro? Tudo bem, Elias. Agora, o senhor, claro, antes de ser prefeito, teve uma trajetória muito bela, não apenas em Balneário Camboriú. As suas origens, por favor, Castro. Nós somos de família do Rio Grande do Sul, nasci no Rio Grande do Sul, município de Três Passos. Meu pai sempre trabalhou em obra, construção civil, obra pesada, e então se deslocou muito. O Rio Grande do Sul, naquele período, passava por um período de asfixia econômica, então meu pai, os meus tios, os irmãos dele, todos saíram do Rio Grande do Sul e para trabalho, e em função disso acabei vivendo muito pouco no Rio Grande do Sul. Vivi em Santa Catarina, no Paraná, em várias regiões onde meu pai ia fazer obra. Nós morávamos um tempo. Tem até um fato interessante, Elias. No período da infância, assim, você faz as amizades inesquecíveis da tua vida. Nós estávamos no colégio, estudando, e quando começava a construir amizade, aqueles laços de convivência, a mãe chegava e dizia: olha, criançada, terminou a obra, mês que vem nós vamos embora. Sabe, aquilo dava uma tristeza, uma dor no coração, e assim foi, boa parte da nossa vida. Aí fomos, o último município antes de vir para Balneário Camboriú foi Xanxerê. Lá vivi boa parte da minha adolescência e depois viemos para Balneário Camboriú. Viemos em função de que o pai veio trabalhar em Itajaí, veio fazer uma obra em Itajaí. Aí nos fixamos em Balneário Camboriú e aí já começamos todo mundo a crescer, ficar grande, e aí ficamos. Que era totalmente diferente dessa Balneário que nós conhecemos hoje, né? Outra cidade, né, Elias? Outra cidade, outra realidade. A cidade estava começando a se desenvolver, começando a fixar ainda o seu tipo de desenvolvimento. Foi o momento que a gente veio para cá. Mas a sua grande base de estudo escolar foi exatamente em Balneário Camboriú, Itajaí? Eu fiz a formação inicial lá em Xanxerê, no oeste, e depois estudei em Itajaí. Até porque, na época, Balneário Camboriú, a nível de segundo grau, acho que nós tínhamos, não sei nem se o João Goulart tinha segundo grau na época, eu creio que sim, mas eu fiz já o segundo grau em Itajaí e depois fiz na Univale, antiga FEPEV, e aí minha formação educacional se deu assim, em Itajaí. Eu pegava ônibus, a Paraiana antiga, tal, esse era o nosso roteiro. Né? E o despertar para a política, como é que foi? Aí a gente viveu assim um momento muito interessante. Na minha época foi um momento de abertura política, final do governo militar, o regime militar estava se enfraquecendo, houve aquelas negociações, o avanço da sociedade, e ali houve meu despertar político. Então eu comecei a acompanhar a política, a participar do movimento estudantil, já no segundo grau, já participava do movimento estudantil, aquele movimento de contestação, de crítica, de querer abertura, democracia, e a partir dali, então, houve minha conscientização política e me comprometi totalmente com a política. Aí começou, como todos, na política estudantil? Estudantil. Já no colégio que eu fiz o segundo grau, nós formamos um grêmio estudantil na época. Depois, na universidade, foi um movimento assim muito ativo. Na universidade, a antiga FEPEV, que eu fiz a minha primeira graduação, a FEPEV viveu um momento de transformação para a universidade, então nós acompanhamos aquilo, fizemos um movimento forte. Eu fui presidente do centro acadêmico da Faculdade de Filosofia e a gente fez um movimento de eleições diretas na universidade. Olha, foi um momento empolgante. Aí fui diretor da União Catarinense de Estudantes, e aí foi, dali para entrar na política, foi 2 toques. E Balneário Camboriú, quando você falou que estava nessa fase de transição, sediou o segundo comício pelas diretas, direta já no Brasil, em dia 14 de fevereiro de 1984. Você não esquece, porque você foi uma das pessoas importantes naquele momento. Foi exatamente, a gente fez aquele comício que você participou muito bem, veio aqui grandes figuras nacionais, o Tancredo, o Doutel de Andrade, enfim,
o que tinha de melhor de lideranças do campo progressista democrático do Brasil estiveram presentes aqui, o Teotônio Vilela, enfim, foi uma grande festa, um momento que deu repercussão nacional com isso que a gente fez aqui, né? E aí, na vida política, você ingressou no PDT? Não, eu comecei no PMDB. Naquele momento era o partido da oposição, que fazia oposição ao regime militar. Aí fui dirigente da juventude local do PMDB. Que era o MDB ainda? Era o MDB antigo. Meu primeiro voto foi para o Ademar Silva, na eleição de 82. Né? Meu primeiro voto como cidadão foi para o Ademar Silva e para o falecido vereador Sérgio Girardi. Nunca esqueço, porque o primeiro voto a gente nunca esquece. Né? Então foi 2 votos assim que eu me orgulho muito, muita honra de ter votado neles, 2 pessoas fenomenais. O Ademar ainda convive conosco e o Sérgio, infelizmente, já nos deixou. Então foi esse meu primeiro voto. E daí me filiei no PMDB, a convite do falecido Bernardoni, né? Cleofano Bernardoni, que nos trouxe ao PMDB. Aí organizamos a juventude do PMDB, aí foi até um determinado momento. Participei muito das campanhas do Jaiso, o Jaiso Barreto foi candidato a governador, depois a deputado. E quando o Jaiso ingressou no PDT, nós ingressamos todos com o PDT. Né? Formamos um PDT forte aqui em Balneário Camboriú e a nível de Santa Catarina. Né? E nós tínhamos a esperança de ver o Jaiso governador de Santa Catarina, pelo PDT. Fomos aquele movimento de apoio ao Brizola. Né? Eu tinha uma formação muito próxima do pensamento trabalhista do Brizola, em função do meu pai. Meu pai era trabalhista, era do antigo PTB, ele, os irmãos dele. Então isso me aproximou do PDT, me senti muito bem no PDT e aí fui presidente do PDT, organizamos o PDT, aí pelo PDT me elegi vereador e depois prefeito. Pois é, 1988, né? Foi uma grande virada, eu diria, na história político-administrativa de Balneário Camboriú, com a eleição do Pavan, que ninguém acreditava, do Leonel Arcângelo Pavan. Você foi eleito vereador também naquele mesmo ano, né? Foi um momento assim marcante na história política da cidade. Aquilo foi um voto político, uma decisão política da cidade. O Pavan prefeito e o Aristo vice. Veja só que foi uma chapa assim bastante progressista, bastante hoje, para os dias de hoje. PDT e PT, né? PDT e PT. Né? O Aristo tinha sido candidato a prefeito na eleição anterior, um dos mais votados pelo PT em Santa Catarina aqui. E aí o Pavan foi candidato a prefeito e o Aristo vice, e foi uma chapa vitoriosa. Empolgou a população, foi uma eleição de virada. Ele disputou na ocasião, eu lembro, acho que foi com o Nelson Nitz e com o falecido Alberto Pereira. Né? E o Pavan saiu como um azarão. E foi em função do trabalho, do apoio da população, a cidade estava pedindo uma renovação. Né? E o Pavan veio com aquele potencial todo, fizemos a eleição. Aí eu me elegi vereador, doutor Expósito, pelo PDT junto conosco, e na coligação o Dado Xerém. Foi os 3 vereadores, pelo PV. O PV coligou conosco. Então foi os 3 vereadores que elegemos. E aí a Câmara foi aquela composição, alguns nomes assim eu lembro, tenho medo até de raça, mas alguns nomes eu não. Foi uma Câmara empolgante, a gente mexeu bastante e tal. Eu fiquei o primeiro ano na Câmara, Elias, e no segundo ano eu me licenciei da Câmara e assumi a Secretaria de Educação do município. Aí tive a honra de coordenar a instalação do CIEP, a primeira escola de tempo integral em Santa Catarina, que era modelo das escolas do Brizola. Na inauguração dela, o Brizola veio a Santa Catarina, veio aqui inaugurar a escola. Então, uma escola muito bonita, que até hoje funciona lá no bairro da Vila Real. É um avanço. Pena que a gente não conseguiu fazer mais nesses moldes, né? Mas foi uma escola importante. Né? O Leonel de Moura Brizola, então, era, acho que, governador no Rio, né? Era governador do Rio de Janeiro. E fez os com aquela empolgação, acho que ele também foi uma peça fundamental nessa eleição de 1988. Foi. Ele esteve aqui, a gente fez um comício com ele. Onde ficava o parque? Hoje é o Atlântico Shopping, por ali? Ali, na parte da tarde, fizemos um comício que ninguém... Todo mundo dizia, olha, isso é um absurdo, fazer comício na parte da tarde e tal. E fizemos e foi uma coisa fenomenal. Aquilo ali talvez tenha dado uma grande alavancada na eleição do Pavan naquele momento, sabe? Foi a vinda do Brizola ali foi marcante para a cidade. Aí na eleição seguinte, 1992, o PDT ele lançou o candidato a prefeito. Prefeito. Aí eu fui o candidato sucessor do Pavan. Aí eu saí candidato a prefeito, ligado com... Não lembro daí se o Dado estava no PV ou no PSDB. Aí coligamos com o Dado e ganhamos as eleições, disputamos as eleições. Tive a honra de participar, foi uma eleição empolgante, uma eleição que marcou a continuação de um governo
de transformações. Aquele primeiro governo foi um governo de mudanças importantes para a cidade, mudou o perfil, foi feito alguns enfrentamentos que precisavam ser feitos. A construção civil da nossa cidade, ela precisava de uma certa renovação, um novo conceito, a cidade precisava de uma certa arrumação aí no desenvolvimento econômico, que a construção civil tem uma influência muito grande, e foi possível aquilo na primeira eleição do Pavão. Aí nós demos continuidade àquilo, sabe? Aí eu fiz um governo marcante na área da educação, na área social, no desenvolvimento da cidade, algumas obras assim significativas, fundamentais para o desenvolvimento da cidade, que a gente conseguiu fazer, exemplo da Avenida Beira Rio, né? Esse é um episódio à parte, que nós queremos lembrar daqui a pouco. A Avenida Beira Rio foi uma coisa que a cidade tem que lembrar e, com certeza, lembrar muitas vezes, né? Porque proporcionou um desenvolvimento nunca visto aqui na cidade. Mas assim, vamos voltar a essa eleição, vamos a 88, 92, pelo que a gente sabe, talvez você foi o mais jovem vereador, se não o mais, mas um dos mais jovens, né? Vereador eu não sei, porque depois veio, na ocasião eu tinha sido o vereador mais novo. Aí depois houve a eleição de outros vereadores, aí o próprio prefeito atual, o Fabrício, o Peruca, são rapazes que se elegeram jovens, muito jovem vereador. Aí não perdi a conta. Agora, prefeito, eu creio que eu ainda sou mais novo. 29 anos. 29 anos foi que eu me elegi prefeito. E foi assim numa goleada histórica, eu diria. Foi uma eleição importante. Mais de 60%. Um momento, acho que quase chegou isso, o momento era favorável, foi uma eleição importante. Na ocasião disputamos nós 4, lembra? Você pelo PT, Elias, né? Tivemos uma honra, mostra que nós dois somos antiguinhos, né? Já temos muita história para contar. O Andrônico, que era prefeito de Camboriú, veio para cá. O Mazoca foi o Mazoca de vice. Né? O Nelson com o seu Meirinho, que era o antigo prefeito de vice. Né? E eu com o Dado Xerém. Aí foi uma eleição importante. O governo do Pavão era um governo muito bem avaliado, fez mudanças interessantes para a cidade. Eu dei continuidade a algumas obras importantes que o governo do Pavão começou, exemplo da Avenida Atlântica. O Pavão fez até a 3700, eu continuei ela até a Beira Rio, a reurbanização e obras importantíssimas para a cidade, aí a gente conseguiu continuar. Né? E olha, eu acredito que aquela eleição de 92, a de 88 um pouco, mas a de 92 acho que foi um marco, né, no direcionamento, diria até numa semi-profissionalização da eleição, porque a gente até então era uma cidade muito pequena, com não tantos eleitores, e era uma coisa mais no corpo a corpo, no dia a dia, né? Aquela eleição foi um pouco diferente, foi uma mensagem proposta, debates aconteceram muitos, né? Foi um novo momento na história política, né, Elias? O que estava acontecendo no mundo e no país veio rapidamente para o Balneário Camboriú. Realmente foi isso, aconteceu debates na televisão, que até então não tinha, né? A gente participou de alguns debates em colégios, escolas, e o estilo de fazer campanha mudou, né? Até ali era uma forma bem rudimentar, tal, e a partir daquele momento houve uma renovação na forma de fazer política, né? Que hoje já está, de certa forma, até superado. Hoje já tem inovações, um mundo novo aí, a internet, então mudou muito, né? Mas foi uma inovação. Então a gente conseguiu, na época, incorporar essa inovação, talvez por isso boa parte do nosso sucesso eleitoral. A gente conseguiu incorporar aquela inovação e imprimimos um outro ritmo de campanha, né? Talvez isso aí é que tenha dado um resultado positivo também. Agora, claro que o seu mandato teve algumas situações muito complicadas, até a situação econômica do país acabou prejudicando, mas eu ainda digo assim, se a gente analisar toda a história do Luiz Wimar de Castro, vamos ver que grandes coisas que a gente tem hoje ainda em Balneário Camboriú foram feitas naquela época. Mas isso a gente vai falar logo após o intervalo, porque nós estamos hoje gravando num dia 19 de novembro de 2019, Dia da Bandeira, este programa Memória ABC, que é um programa exatamente para trazer e preservar a memória dos moradores de Balneário Camboriú, esses que vivenciaram a história de Balneário Camboriú. Então aguarde só um instante, a gente já volta. Você está acompanhando o Memória BC. Eu nasci há 40 anos. Desde o início percebi que a arquitetura, os modos de fazer e as tradições que constituem a história de Santa Catarina deviam ser preservados.
e eu precisava proteger esse patrimônio. Eu nasci para fazer a arte girar e para ensinar a fazer arte. Também tive algumas cicatrizes, mas que serviram para me deixar mais forte. Eu sou a Fundação Catarinense de Cultura e no meu aniversário eu te convido a fazer parte dessa história. Visite os nossos espaços culturais e viva a cultura de Santa Catarina. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Você está acompanhando o Memória BC. Estamos de volta com Memória BC, um programa destinado a preservar a memória dos moradores de Balneário Camboriú, aqueles que fizeram e que continuam fazendo a história de Balneário Camboriú. Hoje o nosso convidado é o ex-prefeito Luiz Vilmar de Castro, o mais jovem prefeito eleito em Balneário Camboriú, aos 29 anos de idade, em 1992. Agora, Castro, seu mandato teve alguns problemas, inclusive de ordem política, que culminaram, inclusive, no seu afastamento. Como é que foi essa história? Problemas pesados, Elias. Se você analisar, Balneário Camboriú tem uma história política que as divergências políticas, elas acontecem de forma bastante acirrada, né? Nem sempre o diálogo é possível para superar as divergências. Eu passei por isso, o nosso primeiro prefeito aqui, o seu Higino Pio, passou por isso, e com ele foi mais grave ainda, né? Chegou a ser assassinado, né, em função do processo político. No meu caso, Elias, como a gente estava num processo de acirramento político muito grande, houve um rompimento político meu com esse prefeito, e o grupo político dele, o grupo político que nós estabelecemos, não conseguiam dialogar. Então a distensão, a tensão era permanente. Naquele processo foi feita algumas denúncias sobre o nosso governo, sobre a administração. E uma das denúncias foi de que eu usei o dinheiro da prefeitura para pagar um advogado para processar um jornal que havia feito algumas críticas a mim, que eu não concordava, discordava, e a acusação é que eu estava usando o dinheiro público para pagar um advogado para me defender. Depois, mais tarde, no processo, eu consegui provar que não foi isso, que o advogado foi pago com dinheiro particular meu. Mas, em função disso, o desembargador, na ocasião, achou que se eu ficasse como prefeito, eu ia interferir no processo de investigação desse processo. Aí resolveu me fazer o afastamento, me afastou do governo municipal. Eu não concordei com aquilo, recorri e aí no Superior Tribunal consegui revogar aquela decisão dele e reassumir. Só que foram 74 dias que eu fiquei afastado da prefeitura, né? 74 dias num ano de muita transformação política, econômica e financeira no país. Foi o período que o Collor tinha sido afastado, cassado, o Itamar Franco tinha assumido, houve a mudança de moeda do cruzeiro por real, então precisava muita atenção, muita dedicação, e aquilo tudo, o enfraquecimento político que nós sofremos, abalou o nosso governo. Enfraqueceu bastante o governo. Com isso, prejudicou a arrecadação, a receita financeira, e a gente teve muita dificuldade. Foi, inclusive, atraso salarial, o servidor sofreu muito, a cidade sofreu muito, tivemos problemas seríssimos, sabe? Precisava resolver aquela situação, porque até mesmo que com a mudança financeira do país, Elias, quando o Brasil deixou de ter o cruzeiro e passou a ter o real, até o cruzeiro, nós tínhamos aqui em Balneário Camboriú uma situação muito confortável. O município arrecadava bastante em janeiro e fevereiro, o IPTU aplicava esse dinheiro e a receita financeira do município proporcionava 2 a 3 folhas de salário todo ano. 13º, mais 1 ou 2 folhas eram garantidas. O famoso overnight. Exatamente, a inflação alta, tal, então aplicava aquele recurso,
né, a prazo fixo, tal, o rendimento era muito alto e aquilo ali garantia para o município uma estabilidade financeira fenomenal. Nós perdemos aquilo, né, da noite para o dia. Em 94 foi implantado o real e não existia mais a receita financeira. Então isso abalou o município, né? Então foi preciso criar situações para superar isso. Uma das soluções que nós encontramos foi o seguinte: o município tinha o primeiro custo fixo era a folha de servidores, o segundo era a coleta de lixo e limpeza da cidade. Então o funcionalismo não tem que manter. Então a solução foi fazer a concessão do serviço da coleta de lixo. Então nós tiramos do ônus municipal, como despesa fixa, a coleta do lixo, inovamos, fizemos uma lei, inovamos, e aí não foi possível fazer a contratação da empresa. Mas no ano seguinte, o Pavan voltou como prefeito, contratou a empresa e tirou do ônus dos custos do município aquele custo que era pesadíssimo. Com isso, as finanças do município se equilibraram novamente e pronto, a cidade conseguiu se reequilibrar. Nós sofremos muito, sabe? Esses dois episódios foram determinantes, a mudança financeira e o meu afastamento político. Isso abalou o nosso governo, tirou a força, né? E com isso toda a instabilidade provocou essa situação muito, muito ruim, né? Então isso aí foi uma marca realmente muito difícil no final do meu governo. O que eu fiz ao funcionalismo, especialmente, Elias, no meu período, o funcionalismo no Balneário Camboriú teve um dos maiores salários de Santa Catarina. Ainda hoje eu encontro alguns funcionários daquela época e o pessoal diz: olha, Castro, o que a gente ganhava na época, se comparar com hoje, era bem superior, se transformar, por exemplo, indexar em dólar, alguma coisa, era bem superior ao que ganhava hoje. Por quê? Porque na época eu fiz, né, o reequilíbrio financeiro, fiz os reajustes, as defasagens salariais, cobri tudo isso, né? Mas não foi possível manter em função dessa situação que aconteceu. Mas na questão da infraestrutura, o grande momento foi a abertura da Beira-Rio, hoje a Avenida Normando Tedesco, que também teve alguns problemas a serem resolvidos. Poxa, é uma novela, sabe, Elias? É uma história assim que vale a pena até ser contada, porque a Avenida Beira-Rio ela foi uma obra assim determinante para o desenvolvimento da cidade. Ela proporcionou todo o desenvolvimento da Barra Sul, da cidade. Ela fechou, lembra como é que era, né? Ia até a 3,700 e aí a partir dali a Avenida Atlântica era duas mãos. E mão inglesa ainda. É mão inglesa, é acidente, é transtorno, né? E a partir da Avenida Beira-Rio é que deu aquele grande salto. Aí com a Avenida Beira-Rio formou o anel, né? A cidade organizou seu fluxo e foi possível desenvolver. Tu vê, os melhores empreendimentos imobiliários da cidade aconteceram na Barra Sul, né, em função da Avenida Beira-Rio. Aí foi possível, a Marina, o Teleférico, o Mole, tudo isso aconteceu a partir da Avenida Beira-Rio. E a Beira-Rio, olha, não foi fácil, sabe? Não foi uma rua como outra qualquer, uma estrada qualquer. Ela, primeiro, do ponto de vista assim, da implantação técnica, ela tinha um solo margeando o rio, então precisou fazer uma estrutura muito pesada ali. Nós fizemos substituição de solo, escoramento, para poder segurar aquelas margens dela, que ela vai margeando o rio. Tivemos problema de respeitar ali a questão de mangue, uma série de aspectos que foi necessário respeitar. Implantamos ela, o município com pouquíssimo recurso, não tinha recurso quase para nada. Aí na época o governador era o Paulo Afonso, eu tinha uma amizade pessoal com ele, e procurei ele e falei: olha, governador, tem que me ajudar. Eu estou terminando o mandato, quero entregar alguma obra importante, significativa para a cidade. Aí ele me falou: olha, Castro, faça a infraestrutura que a pavimentação eu te garanto. E foi que deu. Ele viabilizou a pavimentação, mas a infraestrutura toda nós tivemos que fazer. E aí houve, Elias, negociações assim com os proprietários, que com cada um era uma história. Tinha que respeitar, obviamente, o direito de propriedade das pessoas, só que convencê-los de que eles ficariam com o terreno de frente para o mar e de frente para uma avenida magistral muito bonita, quanto é que não valorizou aquilo e o desenvolvimento para aquela região? Mas tinha gente que não entendia, não aceitava, não queria ceder. Aí a gente tinha que desapropriar, tornar de utilidade pública. Nós inovamos em algumas coisas ali também, sabe, Elis? Na época, uma das situações que viabilizou bastante foi considerar o potencial construtivo do terreno, mesmo cedendo a parte para a avenida, manteria para o proprietário o potencial construtivo anterior.
Então, se ele perdesse 500 metros, 1.000 metros da sua área, aquilo ali não interferiria no índice de aproveitamento. Foi uma espécie foi a inovação que motivou o solo criado mais tarde e tal. Na época não existia essa discussão. O solo criado foi bem depois, a partir do Estatuto das Cidades. Mas nós inovamos também nessa área. Então, isso aí foi fundamental para viabilizar a implantação da avenida, que daí os terrenos não perdiam o valor imobiliário, né? E eu tive ali um apoio de algumas pessoas assim que marcaram na minha vida pessoal e para essa obra. Um foi o seu Henrique Imóveis, né, que era proprietário ali, que foi uma pessoa de primeira, já na hora ele se dispôs, veio, ajudou, participou. O Margarida, proprietário do cartório em Blumenau, foi outro também que veio, se dispôs e tal. E o pessoal sempre dizia, não, tu vai ter problema com Margarida, porque é um homem poderoso, um homem rico. Tinha quadra de tênis. Quadra de tênis, realmente uma casa muito bonita. Mas de pronto veio e nos ajudou. E uma figura assim emblemática que eu acho que a cidade tem que inclusive fazer uma homenagem a ele, que foi o Walter Barrichello. Barrichello da construtora São Rafael, ele estava construindo ali ao lado do Hotel Fischer, ele tinha uma parte da avenida, ele veio, me ajudou, se colocou, foi o primeiro a fazer a entrega do terreno e me ajudou com outros proprietários ali, sabe? Inclusive tinha proprietários que eu tinha dificuldade até de relacionamento, ele chamava o proprietário no gabinete comigo e ele cobrava do proprietário. Ele dizia, como é que é? Você quer o desenvolvimento da cidade? Não quer? Você vai continuar atrapalhando? Tal. Ele cobrava das pessoas, sabe? Então foi uma pessoa importantíssima para o desenvolvimento da cidade, foi o Walter Barrichello ali, sabe? Tinha aquele jeito todo extravagante, todo próprio dele, né? Sempre alegre, sempre sorridente, né? Podia ter o problema que tivesse, mas sempre disposto, né? Então ele foi uma pessoa muito importante na abertura da Avenida Beira-Rio. E aí viabilizou a Avenida Beira-Rio, né? Que hoje a cidade tem esse potencial todo aí, né? E nesse mesmo ritmo, quase que nós tivemos uma ponte móvel ligando a Barra. Quase. Ali eu tentei a ponte móvel, que era uma inovação. Existe em vários locais, né? Ponte móvel e tal. Essa ela não seria de bascular, ela seria de abrir pelas laterais. Então nós faríamos a ponte e ela abriria as embarcações passar, para não atrapalhar a marina, etc. e tal, e fecharia. Então essa era a inovação que nós íamos fazer a ponte. O custo, o investimento era bem menor, era possível isso, nós quase que viabilizamos o recurso financeiro, inclusive para isso, financiamento. Quando não foi possível isso, o município não conseguiu viabilizar, eu viabilizei a concessão de um ferrobote. Não sei se tu lembra. Lembro. Né? Nós colocamos, inclusive, a mesma empresa que é proprietária em Navegantes, Itajaí, faz a travessia. Ele colocou o ferrobote ali, nós demos a concessão para ele, ele colocou um ferrobote pequeno e começou a fazer o transporte, que eu acho que foi um erro. Depois o prefeito que voltou, o Pavan voltou a ser prefeito e cancelou a concessão. Eu acho que foi um equívoco. O Pavan cancelou aquilo mais, porque o revanche político, por causa do acirramento, mas devia ter mantido, porque era uma alternativa importantíssima, interessante para a cidade. Você veja que tinha uma travessia de veículos ali, bicicleta, pedestre e tal, com ferrobote, né? E era um avanço para a cidade. Quantos anos já passou isso? A gente já podia ter resolvido isso bem antes, né? Exatamente. Na área de educação também foram muitos avanços, né, Castro? Inclusive, se não me falha a memória, a questão até do local onde está o campus da Univale avançou, né? Ali o campus da Univale, eu era vereador e a professora Marlene Burato, tem que se fazer justiça, sabe? Ela e mais alguns colegas dela levantaram a possibilidade da implantação da Faculdade de Turismo e Hotelaria em Balneário Camboriú. Foi formada uma comissão, eu participei como vereador na ocasião, foi a universidade, eu acho que daí já era a Univale. A Univale criou o curso e aí precisava as instalações. Aí na ocasião o Pavan era prefeito, o Pavan participou ativamente e doou para a Univale o terreno ali onde está aquela primeira parte ali. Na ocasião o Pavan, eu creio que doou acho que 10.000 metros para a Univale, 1 hectare. Passou o tempo, eu me aproximei muito do Dr. Edson Vilela, que era o reitor, e o reitor me colocou, olha, Castro, nós temos a possibilidade de fazer um grande campus universitário em Balneário Camboriú, transformar Balneário Camboriú numa cidade universitária, a cidade tem potencial. Se vocês ampliarem o terreno, a prefeitura ampliar o terreno, nós vamos fazer isso, vamos instalar novos cursos, novas faculdades, etc. E aí eu meio que fiz um acordo com ele na ocasião, que depois, mais tarde, foi desprezado. Tem um termo de compromisso.
Eu ampliei o terreno da Univale, eu doei mais 90 mil metros, mais 10 hectares, uma área muito grande, tem capacidade de ampliar muito aquilo ali, com o compromisso deles construírem um centro de eventos ali, em função da Faculdade de Turismo, e a implantação da Faculdade de Medicina não seria em Itajaí, seria em Balneário Camboriú, um hospital universitário e a Faculdade de Medicina. Esse era o compromisso do Edson Vilela conosco, né? Isso estava no termo de compromisso. Depois aí as coisas andam para o outro lado, a Univale, eu acho que fez um acordo com o Itajaí, com o Hospital Pequeno Anjo, lá ficou mais fácil para fazer o Hospital Escola, tal e tal, mas faltou a efetiva cobrança da Univale para que esse avanço fosse conquistado para a cidade, né? Então, se veja, naquela época, a Univale implantou, construiu, foi importante, acho que qualificou a cidade ter uma universidade aqui, a partir daí foi possível novas universidades, né? E criou um ambiente para aquela região, né, Elias? Você veja o avanço que deu lá, aquela área grande que na época foi tornada de utilidade pública, foi desapropriada, acho que foi um grande avanço, sabe? Muitos até questionam, o município está pagando caro, caríssimo. Tá pagando, tem que pagar, claro, porque tem que respeitar o direito de propriedade, mas a forma que o município está pagando é interessante, foi parcelado, está pagando aos poucos, mas a importância que aquilo teve para a cidade, porque do contrário, Elias, aquilo ia virar o quê? Uma habitação, com todo respeito, muita invasão de terra já existia naquele momento, né? Talvez ia construir uma favela, alguma coisa lá, que ficava difícil até da gente superar. E ali tem outro aspecto, tem o Parque Ecológico, né? Tem a área da Univale na frente e nos fundos, toda aquela área grande, a região de mangue, os braços de rio ali fui eu que criei o Parque Ecológico. As Gamboas? As Gamboas ali, né? Então eu criei na ocasião o Parque Ecológico, a gente fez todo o traçado, todo, né, o perímetro do Parque Ecológico e nós criamos o Parque Ecológico ali. Depois, mais tarde, foi colocado o nome do Raimundo Malta. Né? Inicialmente o nome era Parque Ecológico Camboriú, uma coisa assim. Depois, mais tarde, foi bem homenageado o Raimundo Malta. Foi uma pessoa que se dedicou muito. Foi o primeiro secretário do Meio Ambiente. Foi secretário do Meio Ambiente, se dedicou muito pela causa. Aí levou o nome do Parque Ecológico. Então, aquela região ali ficou fenomenal. Aí, ali, mais tarde, nós construímos o CAIC, que daí foi uma verba que eu consegui com o governo federal. Construímos o CAIC. Junto com o Sindicato da Construção Civil, construímos a Escola Técnica do Senai. Depois eu comprei mais uma área, construímos o campo de futebol ali. Enfim, virou uma grande área comunitária, sabe? São poucas cidades no Brasil que tem uma área comunitária com uma finalidade tão grande como tem em Balneário Camboriú ali. Olha, para vocês que estão nos ouvindo e também nos assistindo, sentiram, né, que num programa só, infelizmente, não dá para abordar tudo o que este jovem líder, numa época em que a cidade passou por uma transição muito grande e o Brasil também, né, administrou Balneário Camboriú, Luiz Vilmar de Castro, ex-prefeito de Balneário Camboriú. Prefeito, o senhor, por favor, sintetizando para nós aí em um minutinho, a mensagem que o senhor deixa para essas pessoas que querem trilhar esse mesmo caminho. Eu quero dizer assim, a política vai continuar, pessoas vão ser eleitos, boas e ruins, em todas as áreas existe gente de todo tipo. Se houver a omissão, quem vai ocupar o espaço político é talvez aqueles que a gente não queira. Então é na política que você consegue o espaço para transformar, para ajudar, para se integrar, para se doar, né? Eu acho que é fundamental, especialmente a juventude, participar da política, vir para a política, participar ativamente, sendo candidato ou não, mas participando efetivamente, sabe? Participando, contestando, brigando, lutando por aquilo que acredita. É assim que a gente constrói uma sociedade cada vez melhor, né? Perfeito. Gravamos esse programa no dia 19 de novembro de 2019, o Memória BC. Até uma próxima oportunidade. Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.